Vitória de Deus, irmãos. Deus pode ser derrotado? Por que todo ser humano anseia por vitória? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de um Deus glorioso. Nós precisamos entender que muitas coisas que estão dentro de nós fluem do Deus que nos criou. Por que ainda temos noção do certo e do errado? Por que ainda temos uma percepção, ainda às vezes discernimos, mesmo quando a pessoa não está na igreja, ela tem consciência do que é certo, do que é errado em relação aos aspectos éticos e morais da vida? Porque isso faz parte da natureza de Deus. Por que nós conhecemos ética? Por que nós conhecemos moral? Por que nós conhecemos fidelidade, lealdade, honestidade, retidão, amor? Porque tudo isso está em Deus. Tudo isso está em Deus. Quando a Bíblia fala imagem e semelhança de Deus, não está falando da imagem física, porque você nunca viu a imagem física de Deus, porque Deus nunca se preocupou em mostrar quem Ele é por fora. Deus se preocupou em mostrar quem Ele é por dentro. Então, quando Deus fala da imagem e semelhança dEle, Ele não está se referindo ao aspecto externo, Ele está se referindo ao aspecto interior das nossas vidas, porque Deus é Espírito. Amém, irmãos? Jesus mesmo disse isso para a mulher samaritana: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito, por isso importa que adoremos em espírito e em verdade. Ou seja, precisamos entender que a vida que nós precisamos viver é a vida do Espírito, é a vida que prioriza os propósitos, os ideais e as causas do Espírito, e precisamos andar na verdade, trazer a verdade de Deus para dentro da nossa vida e dizer: eu vivo pela verdade, eu ando na verdade. Quando nós vivemos assim, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não quer dizer que a gente é um cântico que a gente canta, é ali só que nós estamos adorando. Você adora a Deus quando você canta, mas você adora a Deus quando lá fora da igreja você perdoa alguém. Amém, irmãos? Quando você obedece a palavra, quando você levanta uma pessoa que está caída, quando você age na honestidade, quando você tem a oportunidade de ser desonesto, então ali você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Falta de vida no culto, muitas vezes é falta de culto na vida. Porque, irmãos, às vezes as pessoas falam: mas está faltando vida no culto. É porque está faltando primeiro culto na vida da gente lá fora, né? Então nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Versículo 8. Êxodo 17, 8. Nós vamos falar sobre a vitória do povo de Deus. E para isso, para falarmos sobre esse tema, nada melhor do que pegarmos um texto que fala de uma batalha, de uma luta, né, que foi travada pelo povo de Deus aqui, e que foi narrada aqui em Êxodo 17, do versículo 8 até o 16. Então diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro.
Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Amém, igreja? Aqui nós temos um texto que fala de uma batalha do povo de Israel, o povo de Deus, que havia acabado de sair do Egito, contra os amalequitas. Eles estavam caminhando em direção à terra prometida, haviam vencido o primeiro obstáculo, que era o Mar Vermelho, mas depois do Mar Vermelho já veio o segundo obstáculo, que eram os amalequitas. Isso quer dizer para mim e para você que na nossa vida nós não podemos simplesmente nos acomodar porque vencemos um obstáculo, porque depois do primeiro obstáculo veio o segundo, e assim sucessivamente. Ou seja, obstáculos são situações que aparecem de forma constante na nossa vida, e nós temos que saber enfrentar esses obstáculos. E aqui eu tenho 3 palavras que são essenciais dentro dessa vitória que o povo de Deus conquistou com Deus. A primeira palavra é ação, a segunda palavra é oração, e a terceira palavra é unidade. 3 palavras que têm um peso muito forte dentro da vitória que o povo de Deus conquistou aqui nesse episódio: ação, oração e unidade. Vou repetir: ação, oração e unidade. 3 situações que foram, irmãos, determinantes na vitória que Deus queria dar àquele povo. E eu digo para você sem medo de errar, para nós termos vitória também nesse tempo, essas 3 palavras também são determinantes: ação, oração e unidade. Precisamos entender essas situações. Uma situação que me chama muita atenção aqui também é a questão da valorização da individualidade, não do individualismo, porque existe individualidade e individualismo, e as duas coisas são diferentes. Uma pessoa individualista é uma pessoa diferente de uma pessoa que tem individualidade. Uma pessoa individualista é aquela que ela acredita que ela sozinha dá conta, é aquela que, sabe a pessoa que está jogando futebol é o fominha? Quem já jogou bola aí? Você já jogou com alguém que acha que vai resolver tudo sozinho? No campo, né? Aí a pessoa está ali, diante do gol. Tem um outro que está em melhor condição de fazer o gol. Ela poderia passar a bola, o gol sairia e a vitória de todos aconteceria, mas ela prefere não passar a bola, porque ela é individualista. O individualismo atrapalha, irmãos, em todo lugar. Quando o individualismo está presente na igreja, ele atrapalha a igreja. Quando o individualismo está presente numa empresa, existem pessoas individualistas, e você trabalha naquele ambiente onde o individualismo está imperando, a coisa fica ruim ali. Sim ou não, Victor? Quando existe individualismo no futebol, quando existe individualismo em qualquer lugar onde é necessário que se entenda o propósito de trabalhar em grupo, o individualismo atrapalha. Agora, a individualidade é diferente. A individualidade é a condição de você ser quem você é, de ter a capacidade que você tem, que é diferente do outro, mas que você e o outro entendem que quando vocês fazem a sua parte, todo mundo ganha. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo o que eu estou explicando? Individualidade é isso. Eu tenho uma capacidade, um dom, um chamado que é diferente do chamado do Vitor, da capacidade dada ao Vitor, mas quando nós estamos juntos, nós não estamos preocupados em aparecer individualmente, nós estamos preocupados em somar um com o outro, para que todo mundo ganhe, para que todo o grupo alcance a vitória. Isso é individualidade. E eu vejo aqui, irmãos, isso. Quando o inimigo se levantou contra Israel, Moisés disse a Josué: escolhe homens e sai a peleja. Então ali teria que ter homens para pelejar. Aí ele disse assim: eu
Arão e Hur vão subir ao cume do outeiro. Enquanto vocês pelejam aqui, nós oramos lá. E aí, quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, o que Arão e Hur fizeram? Colocaram uma pedra debaixo de Moisés. Falou: Moisés, senta aí, você é o nosso líder, você precisa descansar agora, senta nessa pedra. E é interessante, irmãos, que o texto diz que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Deus vencia. Mas quando as mãos de Moisés caíam, o povo de Deus apanhava. Era necessário que alguém estivesse lutando lá embaixo, mas era necessário que alguém tivesse com a mão levantada lá em cima. E era necessário que, quando a mão levantada cansasse, outras mãos se levantassem para ajudar aquele que cansou. Eu vejo esse texto, irmãos, que ele traz lições profundas para a nossa vida. Um povo que vence com Deus é um povo que caminha dando as costas para o Egito. Começa por aí. Se você quer vencer com Deus, você tem que entender uma coisa: para andar com Deus, você tem que dar as costas para o mundo. Porque é fácil dizer, eu quero ter vitória com Deus, mas viver em parceria com o mundo, viver em parceria com os costumes errados que o mundo prega, não tem como. A gente tem que dar as costas para o mundo, a gente tem que dar as costas para o Egito. Quando o povo sai do Egito, eles estavam dando as costas para o Egito, dizendo: nós não temos mais compromisso com o Egito, porque agora temos compromisso com Deus. Não podemos mais viver no Egito, não podemos mais falar como os egípcios falam, fazer o que os egípcios fazem. Por quê? Porque agora nós temos compromisso com Deus. Então o Egito não tem mais espaço na nossa vida. Quando você vem para Jesus, é assim. Você vem cheio de costumes errados, sim ou não, irmãos? Tem gente que vem para Jesus com vício de bebida. Tem ou não tem? Quem já teve esse problema na vida aí? Viviane, Carlinhos também teve, né, Carlinhos? Mas vieram para Jesus. Estão bebendo hoje? Não, pelo que eu saiba, não, né? Faz 7 anos. 7 anos, ó, acabou. Eu lembro assim dos crentes que eles falavam para mim assim: tinha que falar, pastor, quando passava aquele comercial de cerveja suando na televisão, ai pastor, eu tinha que sair da sala. Por quê? Porque a tentação continua ali, ela ainda existe. Mas à medida que você vai se entregando para Deus, menos o poder de sedução, vamos dizer assim, o poder de sedução daquela situação vai diminuindo cada vez mais na sua vida. Então, cortar relacionamento com o Egito naquela época, metaforicamente falando, significa que o cristão de hoje tem que cortar o seu relacionamento com as coisas erradas no mundo. Quem quer ter vitória com Deus precisa saber que é de Deus. Amém? Quem é de Deus aí? Aleluia. Então, se você é de Deus, o mundo tem que morrer para você. Os costumes errados do mundo, os prazeres errados do mundo, o pecado do mundo, a ideologia errada de vida que o mundo prega ou pregava para você e você aceitava, tudo isso tem que morrer. Então, se nós queremos ter vitória com Deus, nós temos que ser um povo que caminha junto, fechados, com o propósito de darmos as costas para o Egito, de darmos as costas para o mundo. Nós temos que ter esse entendimento. Por isso que a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, tem que acontecer aqui dentro da nossa mente. O que foi pregado domingo? Use o cérebro e não o coração. Porque é verdade, irmãos. Na Bíblia, coração significa alma, sentimento. A mente representa a ação espiritual da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: culto racional, não culto sentimental. Porque o sentimento ele te leva para a mentira, enquanto que a mente fundamentada naquilo que é certo e verdadeiro te leva para a verdade, para o acerto. Então nós temos que entender essas coisas. Muitas vezes
nós damos mais poder a um sentimento errado na nossa vida do que a uma verdade que nós entendemos e sabemos e temos que praticar. Eu lembro uma vez que uma jovem saiu da igreja, e eu fui atrás dela, fui na casa dela, falei: filha, o que aconteceu? Por que você saiu da igreja? Por que você não vai nos cultos? Pastor, eu estou magoada com a fulana, não quero pisar mais naquela igreja enquanto aquela mulher estiver lá. Falei, agora é o seguinte, vamos conversar biblicamente falando sobre a sua atitude. Deus quer que você perdoe, ou Deus quer que você não perdoe? Ela falou: é claro que Deus quer que eu perdoe. Falei: bom, então ponto 1, você sabe o que você tem que fazer, você tem entendimento de qual é a vontade de Deus nessa situação. Legal, já demos um primeiro passo. Mas eu falei assim: mas por que você não perdoa? Porque eu não sinto vontade de perdoar. Falei: vamos de novo, vamos conversar de novo. O que Deus quer que você faça? Que você perdoe ou que você não perdoe? Pastor, eu já acabei de responder. Deus quer que eu perdoe. Por que você não perdoa? Porque eu não sinto vontade de perdoar, e se eu perdoar vai ser falso, porque eu não quero, não sinto, tal. Falei: irmã, é o seguinte, você sabe o que você tem que fazer, o seu sentimento está dizendo para você fazer o contrário. Quem está mandando na sua vida? É Deus ou o seu sentimento? É Deus ou o seu sentimento? Pastor, eu sinto. Falei, se você ficar sentindo, você vai ficar sentindo errado, em função do seu sentimento errado, você vai continuar agindo errado, e você vai colher uma consequência ruim e negativa da sua atitude. Porque a palavra de Deus nos diz, Senhor Jesus falando: se não perdoardes aos vossos irmãos as vossas ofensas, o Pai também não perdoará as suas ofensas. Em outras palavras, se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Se você não libera perdão, você não tem perdão. Está entendendo? Mas pastor, o sentimento, aí volta a questão do sentimento. Eu falei: vamos pegar o exemplo de alguém que venceu. Jesus no Getsemane, ele estava lá, ele sabia que ele ia para a cruz. Cruz dói, ser pregado numa cruz dói, derramar sangue dói, era muito ruim, Jesus sabia. E o sentimento que entrou no coração dele naquela noite é: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Era o sentimento de Jesus falando, amém, irmãos? Porque Jesus, sendo Deus, ele também era humano. Nós não podemos esquecer que Jesus era 100% humano, como eu e você somos. Ele também sentia, ele também tinha sentimentos que muitas vezes vinham no seu coração para tentar desviá-lo de fazer a vontade de Deus. Só que o que Jesus fez? Falou: não vou para a cruz porque eu estou sentindo que vai ser ruim, eu estou sentindo que vai doer. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Ele ficou a noite inteira em oração, para que aquilo que ele sabia pudesse suplantar aquilo que ele sentia. Quando amanheceu o dia, ele não fez o que o sentimento queria, ele fez o que Deus queria. Ele diz: Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Queridos, eu e você temos que agir dessa maneira. Muitas vezes nós estamos perdendo batalhas na vida porque estamos usando o coração e não o cérebro, como foi pregado no domingo à noite, como foi ministrado no domingo à noite. O sentimento, ele vem de um coração enganoso. A verdade bíblica, ela vem do coração santo, de um Deus que sabe todas as coisas. Entre se apoiar no que você sente e se apoiar naquilo que sai do coração de Deus, que não erra, qual é a atitude melhor a ser tomada, irmão? Qual é a melhor atitude a ser tomada? Qual é a atitude mais sensata que você pode tomar? Colocar a sua vida na palavra. Pastor, mas o meu sentimento está muito forte. Então ora, então coloca o seu joelho no chão
e fala: Deus, esse sentimento é errado, ele está me dominando, eu não posso deixar que ele prevaleça. Ore para Deus mudar e te dar forças para vencer os seus sentimentos. O que você não pode fazer é se conformar no erro. Estou errado, vou continuar errado e vou morrer errado. Irmão, você tem esse direito? Tem, mas não é a melhor decisão. Então entenda, nós precisamos caminhar com fé dentro daquilo que a palavra de Deus revela. Então nós estamos falando sobre isso, estamos falando sobre a individualidade, o individualismo, cada um na sua posição. Um tinha que lutar, outro tinha que orar e outro tinha que ajudar quem estava orando. Vocês conseguem perceber que são várias pessoas fazendo situações diferentes, mas que estão ajudando umas às outras? Isso é ser igreja. Esse texto está dizendo para mim aqui que ninguém vence nada sozinho. Ninguém vence nada sozinho. Quem quer vencer sozinho vai morrer no meio do caminho. Nem Jesus andou sozinho. Quando ele veio, ele chamou 12 discípulos. Ele não andou sozinho, podendo andar, mas ele não andou. Ele dividiu, ele compartilhou, ele colocou no coração dos seus discípulos os ideais que estavam no seu coração. Jesus andou em comunhão. Então nós precisamos entender, existe uma mensagem de Deus para nós aqui hoje: ninguém vence nada sozinho. Precisamos de ajuda, precisamos de cooperação, precisamos de apoio. E aí, irmãos, temos 3 situações aqui. A vitória do povo de Deus vem por ação, oração e unidade. Na vida de Josué e dos homens que foram lutar lá embaixo, nós temos a ênfase na ação. Deus precisa de gente que haja. Deus precisa de gente que queira agir, que queira lutar por Ele, que queira lutar pelo seu reino, que queira lutar pelos seus ideais, que queira lutar pelas suas causas. Josué e os homens que estavam lutando representam aqueles que agem por Deus, aqueles que fazem o que precisa ser feito para que o reino das trevas seja barrado, para que o reino das trevas seja impedido de avançar, para que o reino de Deus avance sobre o reino das trevas. Deus precisa de gente de ação. Fala para o seu irmão aí, você precisa ser alguém de ação. Nós precisamos ser pessoas de ação. Não podemos ficar só olhando. Às vezes nós temos que lutar, às vezes nós temos que entrar na batalha, às vezes nós temos que cerrar fileiras, ser o batalhão da frente, ir adiante, enfrentar o inimigo, cara a cara. Deus precisa de gente que tenha coragem para agir em nome dele na terra, lutar pela causa de Deus na terra. E eu pergunto, a família é uma causa de Deus? Sim ou não, igreja? Você tem lutado pela sua família? Se a família é uma causa de Deus, você tem lutado pela sua família? Quais são as atitudes que você pode me dar como exemplo, para que eu possa entender que você está lutando pela sua família? Ah, pastor, eu pago as contas, eu vou lá trabalhar, ué. Aí chega lá, eu pago as contas, então é isso aí. E se eu te disser que o ímpio faz isso? E faz melhor que você, às vezes. Ir trabalhar e pagar as contas, quem não tem Deus também faz. Sim ou não, igreja? Quem está lá fora, não conhece de cristianismo, vai lá, também trabalha e paga as contas, né? Ah, pastor, no dia do aniversário dos meus filhos eu vou lá e dou um presente para eles. O ímpio também faz isso aí. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Se nós entendemos que a família é uma causa de Deus pela qual nós temos que lutar, nós temos que ir além da onde as pessoas do mundo estão indo. Não basta simplesmente eu chegar lá e pagar as contas. Eu tenho que perguntar para minha esposa se eu estou sendo um bom marido, companheiro, generoso, parceiro.
Não adianta dar um presente para os meus filhos no dia dos seus aniversários. Às vezes nós precisamos ser o presente. Amém, igreja? Às vezes eu estou precisando ser o presente, estando presente, sendo aquela pessoa que vai conversar, sendo aquela pessoa que vai ouvir os filhos, dar conselhos, trazer para a igreja. Qual é a imagem espiritual que você está conseguindo construir na vida das pessoas que vivem como você dentro da sua casa? Qual é a imagem espiritual que as pessoas estão tendo de você como pai, como mãe, como filho dentro de casa? Você é um pai que ora, uma mãe que ora, um filho que ora? Você é um pai que na hora do conflito sabe agir com mansidão? Porque às vezes o trem sai dos trilhos. Sim ou não, irmãos? Qual é a imagem? Então nós temos que lutar. Todas as vezes que nós lutamos, irmãos, para não deixarmos o mal prevalecer, nós somos pessoas de ação. Esta ação que Deus espera de nós, uma ação contra o pecado, uma ação contra o erro, uma ação contra o conformismo, que muitas vezes faz com que a nossa casa não seja tudo que ela pode ser, ou que faz com que o nosso casamento não seja tudo que ele pode ser. Mas para isso eu tenho que agir, eu tenho que elogiar, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser leal, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser companheiro, eu tenho que ser uma pessoa que ora. Então nós precisamos lutar com as armas da fé. Amém, igreja? Quando eu sou um marido, e eu estou lá lutando contra o adultério. Por quê? Porque o adultério está vindo na minha direção. Apareceu ali alguém colocado ali para me tentar. Eu estou dizendo não. Não. Por quê? Porque eu amo a Deus e amo a minha esposa. Eu amo a Deus e amo a minha esposa. Porque, irmãos, para a gente pular fora hoje, é fácil. Sim ou não? Fácil, irmãos. Porque aí fora tem muita gente carente. Sim ou não, irmãos? Não vamos fantasiar as coisas, não. Aí fora tem homens carentes, mulheres carentes, e pessoas que, infelizmente, estão interessadas em pessoas que não deveriam estar. Nós vivemos nesse mundo. E temos o diabo. Além de tudo, nós temos o diabo trabalhando todas essas situações. E aí o que acontece? Quando eu digo não, rejeitando todo o prazer sexual que eu poderia ter fora do meu casamento, eu estou ou não estou sendo uma pessoa de ação para barrar o reino das trevas? Sim ou não, irmãos? Quando eu faço isso, as trevas recuam, o reino de Deus avança na minha casa, no meu casamento, onde eu estou. Nós precisamos ser pessoas de ação, no sentido de obedecermos a palavra, no sentido de honrarmos o que é certo, o que é correto, o que é da vontade de Deus na nossa vida. A gente sabe o que é da vontade de Deus, mas as tentações vêm. A gente tem que cantar a música do Tales, né? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Todo dia. Já morri para a minha vida, e agora eu vivo a vida de Deus. Irmãos, todos nós temos que ser pessoas de ação. Qual é a ação que Deus está esperando de você para barrar o reino das trevas? Qual é a ação que Deus está esperando da sua vida, jovem? Qual é a ação que Deus está esperando da sua vida, marido, esposa, filho, avô? Qual é a ação? Todos nós temos que ser pessoas de ação. Uma ação que glorifique a Deus, uma ação que repreenda o erro, que repreenda o pecado. Os amalequitas ali representavam a ação do inimigo, a ação das trevas sobre o povo de Deus. Quem quer viver com Deus vai ter que enfrentar o inimigo no caminho. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quem quer andar com Deus precisa estar preparado para enfrentar os inimigos que aparecerão no caminho.
E nós precisamos agir o que nós sabemos, agir com fé, agir, irmãos, da maneira correta, para que o diabo seja destruído, para que as obras do inimigo sejam destruídas e para que a vontade de Deus seja estabelecida. Quem está disposto a ser uma pessoa de ação aí no reino de Deus? Aleluia. Segundo, oração. A gente vence sendo uma pessoa de ação. Eu também não posso deixar de dar esse exemplo, irmãos. Uma pessoa de ação é aquela que evangeliza. Quando você evangeliza uma alma, você está matando uma malequita, que representa a vida condenada pelo pecado. E quando aquela pessoa aceita Jesus, o amalequita que está nela morre e nasce um novo servo de Deus. Você diminui os exércitos do inimigo e aumenta o exército de Deus quando você evangeliza uma pessoa. Nessa semana, eu fui evangelizar 2 parentes do Lucas, do pastor Lucas, fruto do que aconteceu aqui nesse final de semana. E o pastor Lucas não sabia que muita gente da família dele tinha envolvimento com bruxaria. Ele não sabia. Aí usou o pastor Geraldo para revelar. Falou: pastor Lucas, tem um monte de gente da sua família aí, está envolvido com coisas pesadas, e está atingindo a sua vida. E aí ele foi pesquisar e descobriu que tinha mesmo. O que aconteceu? Eu tive que ir lá evangelizar essas pessoas e fazer libertação com elas, porque tinha uma que era mãe de santo, que tinha sido feito todo o ritual para ser mãe de santo. Eu fui na casa dessa pessoa anteontem, ela viu o demônio na casa dela, um cachorro negro desse tamanho, ela via tudo. E quando eu cheguei para pregar o evangelho lá, arrepiou desse tamanho. Por quê? Porque o inimigo estava lá. Aí eu deixei o Lucas aqui do meu lado e comecei a ministrar na vida da pessoa. O Lucas ficou em oração e eu comecei a ministrar. Naquele momento o Lucas foi o da oração e eu fui o da ação. Vocês entenderam porque a Bíblia manda aí de 2? Enquanto um prega, o outro ora. Eu fui ministrando a palavra no coração. Ela começou a ficar zonza. Vou desmaiar, porque o inimigo quis tomar a mente dela. Falei: não vai desmaiar não. Aí comecei a ministrar. Até que ela entendeu Jesus, aceitou Jesus. Aí eu fui orar. O inimigo quis manifestar. Aí eu falei: Lucas, cerca de óleo ungido em torno dela. Manifestou, ela caiu. Ficou um tempo ali no chão. Ela levantou. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: fala com ela sobre perdão. A primeira fase já foi, você aceitou Jesus. Vamos para a segunda fase agora? Perdão. Você perdoou? Você tem alguma coisa para perdoar em relação à sua mãe? A hora que eu falei isso, ela começou a chorar. O inimigo quis entrar em cena de novo. Porque, irmãos, perdão. Se tem uma coisa que atrapalha a vida de uma pessoa, seja ela crente ou não, é falta de perdão. Foi mais difícil ela liberar perdão do que aceitar Jesus. Foi mais difícil ela liberar perdão do que aceitar Jesus. Eu fiquei um tempão ali, trabalhando, que nem deu o exemplo da moça agora há pouco que não queria perdoar. Fiquei ali, trabalhando a questão do perdão. Até que ela... Porque perdoar, você tem que mencionar o nome completo da pessoa que você está perdoando na hora que você vai orar. E na hora que ela foi orar e mencionou o nome da pessoa, o inimigo quis de novo. Aí nós oramos, ela caiu de novo, só que ela liberou perdão. Quando ela levantou, irmãos, aquele momento ali me emocionou. Ela falou: pastor, eu estou sentindo uma paz como há muito tempo eu não senti. Estou sentindo uma paz. Naquele momento, irmãos, as trevas perderam e o reino da maravilhosa luz de Deus ganhou.
Isso é ação. Isso é ação. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, foi batizado, será salvo. Fruto disso, amanhã eu vou fazer 2 batismos. Tem que ser no rio, por causa do envolvimento com as coisas. Então eu pretendo batizar tanto essa jovem como a que foi evangelizada hoje, a senhora de 80 e poucos anos. Pretendo batizar as 2 amanhã lá na trilha, né, irmão Fernando? O Fernando já me deu as coordenadas, e a gente vai para lá e eu vou batizar as 2, porque as 2 tiveram envolvimento com o ocultismo, com essas questões. Batismo tem que ser no rio, tem que ser na água corrente. Então nós vamos fazer isso. Ação e vitória. Ação em Deus, vitória em Deus, irmãos. Ação em Deus, vitória em Deus. Precisamos crer no poder que há no nome de Jesus. Agora eu passo para a segunda parte, oração. Primeiro é ação, segundo, oração. Moisés foi para o monte. Enquanto ele orava, o povo vencia. Se a mão dele baixava, o povo apanhava. Isso quer dizer que a vitória, ela não depende só da nossa ação. A ação é importante, mas Deus tem que agir junto conosco. Vou repetir, irmãos. A ação da nossa parte é importante, mas Deus tem que agir junto conosco. A ação de Deus tem que vir sobre nós. Na vida de Josué, a ênfase é a ação do servo de Deus no serviço do Senhor. Na atitude de Moisés, é a ação de Deus na dependência dos seus servos em oração. É a ação de Deus na dependência dos seus servos em oração. Enquanto Moisés orava, poder vinha sobre o povo. Poder de Deus vinha sobre Josué. Poder de Deus vinha sobre aqueles que estavam com Josué, e eles venciam. Por que eu consegui ter vitória nessas visitas? Porque o poder de Deus estava sobre a minha vida, irmãos. Se eu fosse lá sozinho, não tinha acontecido nada disso. Por que eu tive vitória? Porque Deus foi comigo. Porque a unção de Deus é sobre a minha vida, como sobre a vida do Lucas, como é sobre a sua vida. Precisamos estar cheios do poder, porque, irmãos, cheios do poder de Deus, não tem demônio, não tem capeta, não tem entidade maligna que prevaleça, porque o poder maior está conosco, é o poder de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque o inimigo ele é sujo. Quando a pessoa está nesse mundo do ocultismo, o que ele faz? Ele começa a querer intimidar a pessoa, como estava querendo intimidar essa jovem. Cachorro negro aparecendo para ela, parecia um cara lá de capa preta na porta dela, no quarto dela. Ou seja, ela não conseguia dormir. Eu não sei se ela estava 3, 4 dias já sem dormir. Imagina essa situação. O inimigo colocando medo. Mas ele já está derrotado. Então ela precisava entregar a vida dela para Jesus, para que a vitória fosse decretada ali. Oração nos capacita a ter uma ação de poder. Por que a igreja de Atos cresceu? Por que a igreja de Atos evangelizou 5.000 almas rapidinho, depois 3.000 almas, e assim sucessivamente? Porque antes de tudo eles oraram. Antes do evangelismo, antes da pregação, veio a oração. Você quer ter vitória? Ore. Você quer conquistar bênçãos com Deus? Ore. Jesus não negligenciava o poder da oração. Nós abrimos um texto aqui que falou do momento em que Jesus mandou os discípulos para o barco. Jesus foi fazer o quê? Orar. E ele orou a tarde inteira e quase a noite inteira para poder andar sobre as águas. Agora a gente quer andar sobre as águas sem orar? Irmãos, nós temos que orar.
Se você orar, querido, coisas sobrenaturais impossíveis vão começar a acontecer na tua vida, na tua casa, na vida dos seus filhos, porque há poder na vida de quem ora. Há poder na vida de quem ora. Para permanecermos de mãos levantadas em oração, precisamos valorizar o poder da oração. Para permanecermos de mãos levantadas em oração, não podemos abrir mão da presença de Deus como uma prioridade máxima da nossa vida. O que eu quero dizer para você, querido, que mais importante que as bênçãos de Deus, mais importante que os anjos que Deus envia para te guardar, mais importante que tudo aquilo que Deus possa te dar, é a presença de Deus. Moisés era alguém que não abria mão da presença de Deus. Lá em Êxodo 33:15, o Senhor disse assim: Moisés, é o seguinte, vou mandar o meu anjo, povo é coração obstinado, se eu estiver aí, eles poderão ser consumidos, vou mandar o meu anjo com vocês, ele irá à frente de vocês. Sabe o que Moisés falou? O Senhor anjo é bom, terra prometida é bom, mas Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos mande sair deste lugar. Eu não vou arredar o pé se a tua presença não estiver conosco. Moisés não abriu mão da presença de Deus. Queridos, nós precisamos entender que mais importante que tudo que nós possamos ter de Deus, o mais importante é a própria presença de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. Por que Moisés ficou com as mãos levantadas? Porque a presença de Deus era o que havia de mais importante na sua vida. Se a presença de Deus é o que há de mais importante na tua vida, suas mãos ficarão levantadas. Deus te dará forças para vencer. Amém? Ação, oração. E por último, unidade. Chegou o momento em que as mãos cansaram. Quem já cansou aí? Levanta a mão aí. Quem já se sentiu cansado? Às vezes a gente cansa, irmãos. A gente cansa de ser sempre a pessoa que perdoa. Lá em casa sempre é eu que tenho que perdoar. Estou cansada. Estou cansado. Alguém já ouviu isso? Estou cansado de ser a pessoa que sempre tem que dar o primeiro passo. Nunca o outro dá o primeiro passo. Estou cansado, estou cansada de ser aquela pessoa que ouve palavras ríspidas, xingamento, e eu não posso xingar ninguém. Estou cansado, estou cansada de orar e não ver as coisas acontecerem. Às vezes a gente cansa, irmãos. Moisés cansou. Às vezes você cansa. Sabe o que Deus faz? Ele coloca alguém do seu lado que não está tão cansado que nem você, e diz: estou aqui para levantar suas mãos. Muitas vezes Deus, Ele cuida de nós através de alguém que Ele coloca ao nosso lado. Já parou para pensar nisso? Às vezes Deus não vai descer do céu. Por quê? Porque Ele tem alguém na terra que Ele pode usar. Vou repetir. Muitas vezes Deus não vai descer do céu, porque Ele já tem alguém na terra que Ele usa, que Ele pode usar. E quando Moisés cansou, Arão e Hur estavam lá, para serem o apoio que ele precisava naquele momento. Tem gente que Deus tem levantado para te apoiar. Valorize isso na sua vida. Deus está cuidando de você. Amém? Deus está cuidando de você. Às vezes alguém que te chama para ir na igreja. Já parou para pensar nisso? Ô, fulano, vamos para a igreja. Aquela pessoa está te ajudando a caminhar com Deus, está te ajudando a se levantar. Aquela pessoa que quando vê você para baixo, chega lá e fala: eu quero orar com você.
Eu senti que eu tenho que orar por você. E às vezes aquela oração é tudo que você precisa para levantar de novo, caminhar de novo, avançar de novo. Tem pessoas que já pensaram em tirar a vida, mas não tiraram porque Deus levantou alguém que disse: a sua vida vale muito para Deus. Vamos caminhar? E aquela pessoa voltou a caminhar. Isso é unidade de amor. Unidade de amor. Irmãos, podemos vencer como igreja? Podemos, se nós estivermos dispostos a agir, se nós estivermos dispostos a orar, e se nós estivermos dispostos a ajudar o outro quando ele estiver cansado e desanimado. Eu quero que você fique em pé. Alamaço e andar. Há poder no nome de Jesus. Eu quero orar com você